Você que está no Brasil, fique preparado, porque quando eu adoecer, eu vou voltar para usar o SUS que você paga com os seus impostos. Eu já não moro no Brasil há quase 8 anos, logo eu não pago mais impostos no Brasil, mas eu vou voltar aí para me tratar no SUS com o seu dinheiro. Bom, pessoal, isso não vai acontecer, pode ficar tranquilo. O dinheiro dos seus impostos está sendo muito bem gasto pelos seus políticos aí, para manter as regalias deles e a corrupção desenfreada que eles têm aí. Então pode ficar tranquilo que não vai mudar esse status quo, não vai mudar, tá bom? Nesse vídeo eu vou tratar um pouquinho de como funciona a saúde aqui nos Estados Unidos, inclusive para elucidar alguns dos comentários maldosos por ocasião da entrevista que o Oliver fez comigo aqui em casa, onde algumas pessoas disseram que assim que eu ficasse doente eu teria que voltar ao Brasil correndo para me tratar, porque afinal de contas aqui nos Estados Unidos não existe o SUS, né? Então vou explicar um pouquinho para tentar elucidar essas dúvidas, e se você tem curiosidade de como funciona o sistema de saúde aqui, talvez esse vídeo seja muito importante. Então fica comigo até o final, porque eu vou trazer informações muito importantes para vocês. E se vocês tiverem depois alguma dúvida, por favor, deixe aí no comentário, faça um questionamento, ou então entre em contato comigo através do Instagram, que eu vou ter o prazer em responder para vocês. O que eu souber, o que eu não souber, eu pesquiso e depois eu respondo, tá bom? Então, sem maiores delongas, vamos ao que interessa. Bom, de fato, a saúde aqui nos Estados Unidos, como todos sabem, ela é privada. Entretanto, existem sim clínicas de atendimento que elas são mantidas, inclusive por dinheiro público. Na maioria dos estados, o status imigratório do indivíduo não interessa para essas clínicas, elas não vão te perguntar o seu status. Já, por exemplo, como recentemente aconteceu na Flórida, uma mudança legal que houve por lá, lá o buraco já é mais embaixo. Mas na maioria dos estados isso realmente não vai ser um problema para você. E geralmente, se você for residente, for legal ou para americanos, o tratamento nessas clínicas pode sair até de graça. Já se você for, por exemplo, um ilegal, você não tem o Social Security, ou seja, você não contribui com o governo, você não tem como receber o benefício do governo, eles fazem uma cobrança que eles chamam aqui gradual, depende da sua renda. Então eles vão pedir para você declarar a sua renda, mostrar algum comprovante de depósito bancário, de saldo na sua conta corrente, e aí eles vão fazer uma cobrança simbólica eventualmente. E essas clínicas, elas oferecem uma ampla gama de tratamentos, inclusive para doenças crônicas, como problemas renais, esse tipo de coisa. Elas oferecem o que nós chamamos aqui, inclusive, de tratamento de urgência, só não oferecem de emergência. Qual a diferença de um e do outro? Tratamento de urgência, atendimento de urgência, perdão, é aquele atendimento, por exemplo, você está deitado na cama, de repente você começou a sentir uma dor esquisita assim do lado, ou está com muita dor de cabeça, ou febre, ou sua criança está muito doente no meio da noite, e você precisa ir até um médico para poder receitar um antibiótico, alguma coisa para poder controlar aquele problema. Isso é um tratamento de urgência. Nós temos aqui várias clínicas que a gente chama de tratamento de urgência, atendimento de urgência, perdão. Toda vez que eu falei tratamento, na verdade eu quis dizer atendimento. Atendimento de urgência, que é exatamente isso. O problema é quando você fala de emergência. Aí é quando você tem uma parada cardíaca, ou você caiu, quebrou o fêmur, é uma fratura exposta, tá voando sangue para todo lado. Aliás, se você tá comigo aí até agora, escreve aí no comentário sangue, tá bom? Eu quero ver sangue nesse vídeo aqui. Então escreve aí no comentário só para eu saber quem tá comigo até agora. Então nesse caso, é o tratamento de emergência, atendimento de emergência. Então nessa situação é onde o pau começa a torar um pouco mais. Mas aí entra a figura do seguro saúde que nós temos aqui, que é diferente da figura que vocês têm no Brasil do convênio. E aqui o seguro saúde, ele é como diz o nome, ele é um seguro. Ou seja, se você precisar usar, por exemplo, você paga lá uma mensalidade, e quando você precisa usar, você tem a figura da franquia. Entretanto, assim, embora os seguros sejam relativamente caros, eventualmente, eu não conheço, não sei dizer para vocês um estado, por exemplo, assim, do topo da minha cabeça, não sei dizer um estado onde os empregadores não são obrigados a subsidiar. Então, na maioria dos lugares, os empregadores eles são obrigados a oferecerem para os empregados e manterem, né, e subsidiarem isso, ou seja, o empregado vai pagar uma pequena parcela do seguro, de acordo com as opções dele, e isso é obrigatório.
Obviamente, essa obrigatoriedade ela não recai sobre os imigrantes ilegais. Imigrantes ilegais, por definição, eles são ilegais. Eles não poderiam sequer estar trabalhando. Então não recai sobre eles. Mas um imigrante ilegal, ele pode sim contratar do próprio bolso um seguro-saúde. Se ele tiver uma empresa, pasmem vocês, ele pode contratar e oferecer aos seus funcionários e pode inclusive abater do imposto de renda. Mesmo a pessoa física, se ele fizer a declaração do imposto de renda, ele pode abater os gastos que ele tem com o seguro-saúde. Eu não vou entrar muito no detalhe, porque começa a ficar... é muito complexo, tá? É muito complexo, é um assunto muito complexo. Eu não tenho condições, eu não tenho conhecimento de entrar nos detalhes. Então essa explicação ela é realmente de maneira geral, tá bom? Agora tem uma coisa que é importante vocês saberem. Para parar muito com essas abobrinhas, as pessoas que vêm fazer os comentários maldosos. Eu sei que são comentários maldosos de pessoas ignorantes, pessoas que não têm a menor ideia das coisas, então eles não me incomodam, eles me irritam um pouco, mas assim, eles não me incomodam, não mudam, não pagam minhas contas, então eu não estou muito preocupado com eles não, mas é mais para elucidar isso para você. O fato é o seguinte, qualquer pessoa que chegar no hospital, por lei, e eu não sei precisar onde isso não seria possível, ela vai ser atendida. Ela vai ser atendida. Se alguém ligar e pedir uma ambulância, por exemplo, se alguém passar mal, não tem o seguro, ligar e pedir uma ambulância, a ambulância vai vir, a ambulância vai levar essa pessoa para o hospital e essa pessoa vai ser atendida até o fim. Ela vai ser atendida. A conta vem depois e, obviamente, vai ter que lidar com a conta. Inclusive, pode acontecer, se a pessoa não tem um seguro, se a pessoa não tem condições, esse tipo de coisa, ela pode sim sofrer uma execução judicial, né, nos moldes das execuções judiciais que nós temos no Brasil, bloqueando a conta, o que pode ser até mais triste, pode até tomar a casa da pessoa, se a pessoa tem a casa, pode até ser que tome a casa da pessoa, mas sempre há possibilidade de negociação. Então não pensem, quando vocês veem assim, por exemplo, a pessoa está na Rua da Amargura, porque ela precisou um dia do plano de saúde dela, precisou um dia ir para o hospital acabou com a vida dela, obviamente ela vai ficar com uma dívida gazilionária lá com o hospital, mas se ela tiver o interesse, ela pode ir lá e negociar e pagar uma prestaçãozinha bem pequenininha. Então não é o fim do mundo como todo mundo pensa não, tá bom? Então assim, todos nós seremos atendidos, mas obviamente essa conta vem. Agora tem algumas coisas que eu quero falar, talvez as pessoas que fizeram esses comentários, ou que eventualmente vêm aqui e fazem comentários maldosos nesse sentido, de novo. Vamos pensar um pouquinho. A saúde nos Estados Unidos hoje, pessoal, ela é a melhor saúde do mundo. Ponto. Obviamente, tem gente, se você for falar com um brasileiro aí, a pessoa pode falar para você assim, eu fui no médico, mas o médico era terrível. Claro, eu não estou falando dos médicos, tem médicos e tem médicos, isso acontece em qualquer lugar do mundo, né? Então posso contar para vocês inúmeros casos. Eu aqui nos Estados Unidos fui no médico 2 vezes, faz 8 anos que eu estou aqui, fui no médico 2 vezes, e para ser bem honesto, eu gostei dos médicos que eu fui. Tem gente que narrou que não gostou dos médicos que foi, e eu no Brasil eu tive excelentes experiências com alguns médicos, mas a maioria delas foi terrível, foi terrível. E uma hora ou outra eu até posso fazer um vídeo falando isso, mas acho que isso não interessa muita gente, né? Então assim, a saúde nos Estados Unidos hoje ela é a melhor do mundo, ponto, e não tem discussão. Muita gente vem de todos os lugares do mundo para se tratarem aqui nos Estados Unidos. Para os aposentados, americanos ou residentes, etc. e tal, não importa, não é a questão de ser imigrante. Para quem é legal aqui no país, seja nativo ou seja um imigrante legal, existe a figura do Medicare, que é um seguro-saúde subsidiado, inclusive paga para os idosos, paga inclusive pelos medicamentos. E os medicamentos, quando você tem um seguro, eles também são subsidiados pelo seguro, tá? Então, assim, quando você se aposenta aqui nos Estados Unidos, se você está aqui legal, você está relativamente tranquilo com relação a isso. Dependendo do tipo de uso que você vai fazer, pode ser que você pague até $164, mas na maioria dos casos pode sair até de graça. Então, assim, algumas considerações finais. Como eu falei, a saúde é privada. Só que isso tem um significado muito importante por trás dessa palavra, desse conceito. Ela é terrivelmente eficiente. Eficiente. Se é privada, as empresas que estão por trás, elas visam o lucro. Então, elas são muito eficientes. Você jamais vai ouvir aqui na notícia falando que
encontraram um lote de ambulâncias ou medicamentos ou equipamentos jogados em algum galpão, porque alguém comprou, esqueceu ou sequer ligou, ou foi uma licitação superfaturada que e apodreceu lá, ou os medicamentos eles expiraram. Isso não vai acontecer aqui, porque sendo privada a saúde, o objetivo deles é, obviamente, o lucro, logo são eficientes. Não tem desperdício como tem na saúde pública no Brasil. Eu venho de uma cidade no interior do estado de São Paulo, ali da região de Campinas, chamada Americana. E até onde eu sei, o SUS ali na minha cidade, a menos que tenha mudado de 8 anos para cá, o que na verdade eu duvido, era uma tremenda de uma porcaria. Faltavam médicos, faltavam medicamentos, não tinha para quem te atender. Quando te atendiam chutando, você tinha que ficar mais de horas ali esperando para um atendimento. Então, logo, todo mundo tinha que ter um plano privado. Fossem eles, bom, eu não vou falar dos nomes aqui, mas fossem eles qualquer tipo de convênio privado, que por fim todo mundo acabava usando o convênio privado e acabava dando no mesmo. Não tinha tanto desperdício, mas você tinha que esperar por horas a fio lá para ser atendido, etc, etc, etc. Então, quem tem dinheiro pode ir no Albert Einstein, por exemplo, é diferente, né? Eu não estou falando dessas pessoas, obviamente estou falando das pessoas dos mortais, assim como eu, talvez como você que está aí do outro lado da tela. Pelo menos eu sou mortal. Agora aqui, por exemplo, não faltam médicos, voltando na questão da eficiência, não faltam médicos. Os funcionários eles não vão marcar o ponto, inclusive os médicos, né? Não vão marcar o ponto e ir embora para casa para poder receber ali, mas eles nunca estão lá para ser encontrados. Então você não vai ver essas coisas. Então, assim, para resumir isso, eu espero realmente nunca precisar do atendimento aqui, obviamente, quero ser saudável o resto da minha vida, quero que a minha família e todas as pessoas, na verdade, do mundo, sejam sempre muito saudáveis, mas para você que teve a maldade de fazer esse tipo de comentário ou que é ignorante ao ponto de pensar isso, vou dizer para vocês, eu não preciso do SUS, eu não vou precisar do SUS, porque a empresa onde eu trabalho, ela oferece um excelente plano, e eles pagam uma grande maioria. Para vocês terem uma ideia, não é vergonha para ninguém, eu vou falar isso, e não é com a intenção de me gabar, talvez você fale para mim se eu devo falar ou não, mas eu pago $600 por mês no meu seguro-saúde. E a outra parte, quem paga, a maior parte é o meu empregador. Então assim, fique tranquilo que eu não vou precisar do seu SUS não, tá bom? Eu não quero o SUS. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aí, deixa um comentário, eu queria saber muito a sua opinião. Se você tem alguma pergunta também, deixa aí no comentário. E compartilhe nas suas redes sociais, faz com que o canal cresça e apareça, e motiva a gente a produzir mais conteúdo para vocês. Então até a próxima, fui!